Sabuga Mandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Olha a gente aí, na 25 uma parte. Nós estamos no Brasil colonial. Sim, a gente até agora deu uma analisada na economia. Bora percorrer esse caminho aí? Pois é, a gente começou com o pau-brasil, a gente passou para a lavoura açucareira, depois a gente viu a economia mineradora e a pecuária. Claro, a gente chamou atenção, inclusive porque a moderna historiografia tem dito para nós que, olha, fiquem atentos a atividades outras, que não essas que figuram nos livros de história, porque a lavoura de subsistência, o comércio interno, algumas historiografias mais contemporâneas dizem, têm sido subvalorizados. Beleza? Mas a gente está ainda seguindo aquele tradicional esquema de destacar o que é mais importante. Na aula de hoje, a gente não vai estar falando de economia, não. A gente vai estar falando de política. Por quê? Porque o foco é tratados. Muito bem. Tratados podem ser comerciais e aí tem a ver com economia. Sim, no finalzinho da aula a gente vai falar disso. Mas os tratados políticos nos interessam muito. Você está vendo aqui na nossa lousa digital interativa? A gente começa por um que você já conhece, o Tratado de Tordesilhas. Eu chamo a atenção para ele. 1494, antes do descobrimento oficial do Brasil, e ele nasce de uma controvérsia em torno da Bula Inter Caetera. Lembra da Bula Inter Caetera? Escreve coétera. A Bula Inter Caetera traçava uma linha imaginária no meio do Atlântico dizendo o que tiver para lá é dos espanhóis, o que tiver para cá é dos portugueses. O que levou, inclusive, algumas outras nações não ibéricas a questionar. Que é isso? Onde que está o testamento de Adão dividindo o mundo entre vocês dois? Para nós vai valer o último Cidex. Lembra disso? Portugal, em dado momento, faz o achamento do Brasil e começa a brigar para arredar a linha. E aí nasce o Tratado de Tordesilhas. Beleza? Pandim, a aula é sobre Brasil colônia. O Tratado de Tordesilhas está antes do Brasil ser achado. Tá bom. Mas eu quis fazer a memória aqui. Tá bom? Sabuga nós, Pandinho. Eu quis fazer a memória, me dá licença? Beleza. Depois vem uma série de tratados. Lisboa, Utrecht, Madrid, Santo Ildefonso, Badajoz. Nossa! Ai, que preguiça que eu tô, Vandinho. É muito tratado, é muita data. Bom, primeiro que você não precisa de todas essas datas. Segundo, nem todos esses tratados caem na prova. Eu coloquei ali porque às vezes aparece uma menção, por exemplo, ao Tratado de Utrecht. Mas eu vou tranquilizar o seu coração. Foca! Tratado de Tordesilhas, que nasce da controvérsia envolvendo a Bula Inter Caetera. Tem questões sobre isso. Tratado de Madrid, que é aquele que revoga o Tratado de Tordesilhas. Na verdade, a gente já viu esse tratado na aula anterior, quando a gente falou que a pecuária foi empurrando os limites do Tratado de Tordesilhas e tomando terras que eram da Espanha. Quando Portugal e Espanha sentarem à mesa para oficializar, é que a Espanha vai dar conta de que Portugal já ficou com boa parte da bacia amazônica. Aí a Espanha também exige que, olha, lá no sul, na bacia do Prata, não mexe, por favor. Ladrão. Uau! Pois é. Se você focar em Tratado de Tordesilhas e em Tratado de Madrid, você está muito bem focado. Tá legal? Vamos percorrer esse itinerário. Primeiro, o Tratado de Lisboa, 1691. Pela mãe do guarda. Não vá ficar encafifado com data. Esses espanhóis vão dar a Portugal uma colônia que eles haviam ocupado, chamada Sacramento. Você nem ouviu falar dela, hein? E aí, isso não se efetivou. Eles prometeram desocupar a colônia e não desocuparam. Depois entram num acordo e Portugal fica com uma região chamada os Sete Povos das Missões. Maravilha. Usando os recursos da tecnologia avançada, eu vou pausar a minha fala agora para você jogar aí no Google Sete Povos das Missões, imagens, só para você ver a região. Vamos lá?
você julgou, viu? Porque vai aparecer aqui nos outros tratados também essa região, tratado chamada de Sete Povos das Missões. Tratado de Utrecht não, já é Brasil e França para delimitar quais são as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa. Mas o Tratado de Santo Ildefonso, o que acontece? Portugal devolve os tais sete povos das missões para a Espanha e a Espanha deixa Portugal ficar com uma ilha chamada Santa Catarina. Beleza. Aí vem o Tratado de Badajoz, onde Portugal vai lá e toma posse outra vez dos sete povos das missões. Mandinho, fiquei um pouco confuso agora. Eu não preciso tanto de Tratado de Lisboa, de Utrecht, Santo Ildefonso e Badajoz. Não preciso tanto, não. Mas eu vi que 3 tratados falam de 7 povos das missões. Então pronto. Então é o que eu estou te falando de retomo. Tenha um contato com a região dos 7 povos das missões. Para isso, na hora que aparecer numa questão, por exemplo, vai aparecer assim: o Tratado de Tordesilhas determinava que os 7 povos das missões... Primeiro, você já tem que ter ouvido falar em Tratado de Tordesilhas, é uma matéria importante, e 7 povos das missões você já sabe que não está envolvido com o Tratado de Tordesilhas. Entendeu? Localizar nas gavetinhas aí. Agora, foco no Tratado de Tordesilhas, nasceu da controvérsia envolvendo a bula Inter Cetera. Tem que ir para o Google, tem que ir para o livro de história, tem que pegar o mapinha, ver a bula Inter Cetera, ver o Tratado de Tordesilhas, não tem outro jeito. E ver o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, que é lá de 1750, aparece em questões até com data. Então, e ele aparece quase sempre assim: o Tratado de Madrid é aquele que deu ao Brasil quase que o formato que ele tem hoje. Só vai depois aparecer lá na República Velha o Tratado de Petrópolis, onde o Brasil vai comprar o Acre da Bolívia. Irei aí, não é agora, irei aí, tá bom? Beleza com os tratados? Parece muita coisa, mas quando você quebra os ovos, esse omelete é fino, tá bom? Vamos falar de um tratado comercial, esse sim aparece bastante. Agora tem a ver com economia, parece muito em prova. Você já deve ter ouvido falar dele, Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Está lá, ó, no iníciozinho do século XVIII, 1703, um tratado curto e grosso, 3 artigos apenas, pelos quais Portugal se compromete a comprar os manufaturados, os produtos têxteis britânicos, da Inglaterra. E a Inglaterra devolve a gentileza comprando vinho de Portugal. Acontece que produtos têxteis manufaturados já nas fábricas, século XVIII, Inglaterra fazendo revolução industrial, custam muito mais caro do que vinho, produto artesanal. Por isso, Portugal está sempre com a balança comercial em déficit e em dívida com o mercantilismo, porque uma das características do mercantilismo é que cada Estado nacional deveria procurar uma balança comercial favorável. O que Portugal está fazendo aqui é meter-se num caminho onde sua balança comercial estará sempre desfavorável. Mas alguns autores chamam a atenção para o fato de que as primeiras jazidas de ouro já começavam a ser descobertas, e isso faz com que Portugal se entusiasme, achando que não precisa se dedicar a produtos manufaturados. Afinal, na cabeça de Portugal, o ouro é inesgotável. E aí Portugal se lambuzou. Portugal vai extrair ouro do Brasil e transferir esse ouro para a Inglaterra, porque ele vai estar sempre comprando manufaturados que são caríssimos lá da Inglaterra. Então, por isso que há muitas questões que retratam o Tratado de Methuen com uma lógica perversa. Tem um desenhozinho que até mostra um boneco com a boca aberta, a barriga bem estufada, e ele mostra assim: a boca é a Inglaterra, a boca é Portugal, a barriga é a Inglaterra, ou seja, Portugal comeu o ouro do Brasil, mas ele foi parar na barriga da Inglaterra. Então, se você não entender o que está acontecendo, você perde questões ligadas ao Tratado de Methuen. Você precisa compreender que com esse tratado, Portugal está sendo muito ingênuo. Olha, eu compro manufaturados caros e vendo vinho barato. Eu estou sempre devendo. Como é que eu equilibro as contas? Pagando com ouro. Então eu estou tirando o ouro do Brasil e transferindo para a Inglaterra. Palácio de Buckingham, casamento do príncipe Harry, a princesa baiana. O que é que a baiana tem? Lembra? Essa música é em homenagem a ela, inclusive.
Então, a princesa baiana, tudo isso foi financiado com o ouro saído das Minas Gerais. Existe um versinho que aparece em questões de prova. Fala assim, ó, um buraco em Ouro Preto, uma igreja em Lisboa, uma fábrica em Manchester. E aí eles põem a quadrinha e falam assim, decifra. Tá entendendo? Aí você vai decifrar. Você vai dizer, bom, esse versinho está falando do Tratado de Methven. O que ficou em Ouro Preto? Buraco. Em Ouro Preto, se passar um caminhão carregado com pena, desaba 2 casas. O que ficou em Portugal? Os portugueses, né, começaram a esbanjar e fazer... Você conhece as igrejas aqui em Minas Gerais, você imagina as lá em Lisboa. Só ouro, igreja, cheio de barroco, rococós e roxfollies. E a Inglaterra fez o que com o nosso ouro? Fábricas em Manchester, as primeiras fábricas. Então, o nosso ouro financiou por tabela a Revolução Industrial Inglesa. Cara, isso é muito cobrado. Então, foco no Tratado de Methven ou de Panos e Vinhos e força na peruca, que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.